O título dessa mensagem não podia ser outro, é Da Escravidão à Liberdade. Já foi aqui uma introdução à peça que nós tivemos, o que nós já desfrutamos aqui até esse momento. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, Paulo está chamando a atenção aqui desses irmãos, da igreja de Corinto, na verdade, chamando a atenção e falando sobre a imoralidade dentro da igreja de Corinto. E aí tem esse verso que abre aqui hoje o nosso entendimento acerca da Páscoa, acerca de Cristo, que é a nossa Páscoa, amém? Quantos acharam aí? Diga amém. Todos acharam? Então vamos ler apenas esse verso, verso 7 diz assim: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi o quê? Foi sacrificado. Olha aqui para mim em nome de Jesus, para a gente iniciar. Um problema está acontecendo na igreja de Corinto. Um homem está se relacionando com a esposa do pai. Amém? Toma aí o seu assento, irmão, em nome de Jesus. Isso. Vamos à palavra, vamos aqui ser bem dinâmico e peço sua total atenção. Então o que está acontecendo? Ele está chamando a atenção desses irmãos. Tem esse caso, esse pecado que está acontecendo. Esse homem que se relaciona com a esposa do pai. E ali, o pior não era o pecado em si, mas a igreja, ela começou a tolerar esse pecado. Então, além do pecado que estava acontecendo, algo de pior ainda havia. O que era, pastor? Era a aceitação, a tolerância dos irmãos com o pecado que estava ali acontecendo. E ele está chamando a atenção desses irmãos aqui. E olha essas frases aqui, irmão. Vê se você entendeu alguma coisa. Talvez você pegou aí a história andando. Olha só: joguem fora o fermento velho, para vocês sejam massa nova. Quem quer ser massa nova aí? Eu não estou entendendo não, mas Paulo está falando, eu digo amém, pastor. Negócio de fermento, de massa, o que está acontecendo aí no meio disso tudo, pastor? Bom, o fermento é algo pequeno, não é? E que se espalha facilmente. Então tem alguma coisa aqui que Paulo está usando uma metáfora do que está acontecendo. Tem um pequeno pecado que está sendo tolerado aí e que está se espalhando no meio da igreja. Coisas pequenas que nós toleramos se espalham com influência para aquilo que é ruim dentro da nossa família, da nossa casa, da igreja. Está acontecendo. E aqui Paulo está fazendo uma conexão com Êxodo 12, com a Páscoa, com a instituição da Páscoa. Ele faz essa conexão quando ele está usando essas palavras aqui, e ele faz uma referência direta do Antigo Testamento. O povo de Israel, eles deveriam remover o fermento, amém ou não amém? O pão que eles comiam, né? Lá em Êxodo capítulo 12, daqui a pouquinho a gente vai para lá, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, comer sem fermento, relacionado à purificação, à pureza, à separação. E isso ele está fazendo essa analogia aqui. E também, além de comer sem fermento, eles deveriam sacrificar o cordeiro. Olha as referências, irmãos. Antigo Testamento, Êxodo, e o tempo de Paulo, que Paulo está vivendo, ele está falando com os coríntios ali agora. E ele fala assim: além disso, nós precisamos ter a consciência de que Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Ele foi crucificado. É Cristo que nos purifica. E agora, por isso, nós devemos viver como uma nova massa. Uma massa nova. Ou seja, o que é isso, pastor? É uma vida transformada. Ter uma vida transformada. Então esse versículo aqui, só esse versículo que a gente está lendo, traz 3 verdades aqui fortes para a gente. Primeiro, a identidade antes da prática. Olha o que ele está dizendo no verso aí: como sois fermento, de fato vocês são. Por quê? Porque em Cristo nós já fomos purificados. Em Cristo você já foi purificado.
De fato, isso nós somos. Então, a santidade, ela começa na identidade. Desde antes da fundação do mundo, eu vos escolhi. Às vezes pessoas que ficam agarradas com aquela coisa, não, é porque é a origem, né? É a descendência adâmica, sabe como é que é, a carne, não sei o quê. Não tem ou não tem, irmão? Aí você pega isso, que? Origem? Não, a sua origem não é o erro lá no jardim, o pecado. Você foi eleito em Deus antes da fundação do mundo. A sua origem é santidade, meu irmão. É santificação. Quem está comigo aqui? Primeiro ponto. O segundo ponto, se o primeiro é a identidade antes, essa identidade santa antes da prática, o segundo a gente não pode esquecer, é santidade prática. Aí é o que está relacionado a mim e você. Olha o que ele fala no verso: lançai fora o velho. O velho o quê? Vocês estão aí, irmão? O velho fermento. Lance fora. Tem algo que só Deus pode fazer, operar, livrar, salvar, vivificar, amém ou não amém? Agora, tem algo nesse relacionamento que é para eu fazer. Lançar fora o velho fermento, santidade prática, isso é para eu fazer. Então, a gente precisa remover o fermento, o pecado, a gente precisa remover conscientemente. Não é uma coisa que a gente acorda e... Não, um dia eu vou orar tanto, eu vou estar tão santarrão, que um dia eu acordo sem essas vontades. Não vai acordar não, irmão. Um dia eu vou acordar com vontade de pedir perdão. Um dia eu vou acordar com vontade de perdoar. Não vai não. Porque essa é uma santidade prática. O que isso quer dizer, pastor? É uma decisão diária que eu e você precisamos tomar. Decisão de agradar a Deus. Decisão de jogar o fermento fora. Jogar o que quebra minha aliança com Deus fora. Essa é uma decisão diária. Ponto número 3. Cristo é o centro. Olha o que ele fala aí. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, ainda que tenhamos a nossa ação prática, santidade prática, a base de tudo aqui não é o nosso esforço. A base de tudo é o sacrifício de Cristo na cruz. É o que nos fortalece para viver uma vida de santidade. É o que nos dá condições de vencermos a nossa própria carne, de vencermos aquilo que nos afasta de Deus e que dia a dia está ali, nós estamos vivendo, amém ou não amém? O sacrifício de Cristo na cruz. Por quê? Porque os pecados que eles são tolerados hoje, eles viram cultura de vida amanhã. Todo pecado que você tolerou, como esses irmãos de Corinto, começaram a virar cultura de vida. E aquilo começou a azedar o nosso coração, começou a quebrar a nossa aliança. E a gente começou a achar, como eles, normal, um incesto é normal. Ah, isso é normal aqui, a gente viver isso no meio da comunidade. Paulo está chamando a atenção do Cristo que nos dá a condição, que foi sacrificado e que pelo sangue dele nós podemos sim vencer uma vida pecaminosa, de erros, de falhas que nos afastam de Deus. O pecado que eu e você não confrontamos, nós acabamos autorizando. Quem entendeu aí, diga amém. Essa hora você falava amém, Galtão, irmão. Amém, entendi, pastor. Pá. Se você não confrontar em você mesmo aquilo que precisa ser confrontado, principalmente o erro que te afasta de Deus, o pecado, se nós não confrontarmos, a gente vai autorizar. Quando nós não dissemos não nessas questões, não tem um em cima do muro. Por outro lado, a gente está falando sim. Amém ou não amém? Vamos dar uma volta aqui para a gente tocar nesse tema da Páscoa. Já que Paulo citou Êxodo 12, vai lá em Êxodo 12 comigo. Ele fez essa referência, na verdade. Volta lá. A minha tradução e o meu título está assim: a instituição da Páscoa. Quando foi instituída a Páscoa. Dá um gás aqui para mim, irmão. Acho que você tirou um pouquinho aqui. Êxodo 12, vai lá, abre lá.
a instituição da Páscoa. Enquanto você está abrindo aí, o livro de Êxodo, ele trata da formação da identidade desse povo israelita em Deus. Ele trata dessa realiança sendo reafirmada, lembra dos patriarcas? Naquele povo ali. Exatamente na época de Jacó, eles passavam ali por dias muito difíceis, dias de muita dificuldade, muita escassez, muita fome, e eles decidem deixar a terra deles e eles vão para o Egito. E deu certo, eles prosperaram, só que teve uma mudança de governo, a mudança de Faraó. Um pouquinho mais para mim aqui, Marquinhos. Uma mudança de governo, a mudança de Faraó. E esse governo novo que entrou, eles eram totalmente hostis. O governo era totalmente hostil ao povo israelita. Escravizou, maltratou. E eles começaram a enfrentar essa dificuldade do que nós temos como título aqui, da escravidão à liberdade, de serem oprimidos nesse tempo. Então, olha como ali eles já não estão com em mente aquela aliança do povo, de uma grande nação, do lugar que eles vão ocupar. Não, capítulo 12, o que eles estão vivendo? Um povo oprimido, humilhado, escravizado por esse governo egípcio, por esse faraó. Não tem mais, viva, olha aqui para mim, irmão, em nome de Jesus. Eles não têm mais, nesse período, viva na memória aquela aliança. Imagina, você recebeu a palavra de Deus. Quem já recebeu a palavra de Deus aqui? Levanta a mão assim, amém. Já recebeu. E eu recebi uma palavra de Deus que eu estaria vivendo algo, e que de repente eu estou, como esses israelitas aqui, eu estou exilado, eu estou em terras estranhas, eu estou sobre a maldade desse governo, ou seja, eu estou vivendo tudo fora do que aquilo que foi palavra de Deus. E aqui tem alguns pontos chaves que a gente precisa tocar, porque é sobre os israelitas, é sobre o tema da Páscoa, é sobre Jesus acima de tudo, mas é sobre a minha e a sua vida com Ele também, amém? Então, se a gente começar, a gente tem que ir lá, quando Jesus aparece numa sarça ardente, no capítulo 3, volta um pouquinho, algumas folhinhas aí comigo. Jesus aparece ali numa sarça, e o texto ele vai falar que o clamor dos filhos de Israel chegou até Deus. Vamos nesse primeiro ponto? Que o clamor dos filhos de Israel, lá no verso 9, pois o clamor dos filhos de Israel, capítulo 3, verso 9, chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo vocês. Agora venha e eu os enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo e Israel. Tá bom. Primeiro ponto. Deus ouviu o clamor do seu povo. Vamos começar aqui? Amém? Deus ainda ouve o clamor dos seus filhos. Às vezes, parece que a gente está muito distante. Às vezes parece que, e é verdade, que essa conexão, como eles aqui, ela meio que se perdeu. Sabe aquilo que era vivo naquela aliança com os patriarcas, o povo já não tinha mais. E às vezes acontece comigo e com você, sim ou não? A fé esmorece, já não é aquela mesma aliança tão viva e tão aquecida no nosso coração. Às vezes é algo mais distante, mas Deus está ouvindo o clamor do seu povo. O clamor do povo, o clamor de Israel chegou até a mim. E aí o que acontece com isso? Logo no próximo verso, eu vou levantar um libertador para vocês. Tem a ver com Israel,
tem a ver com o propósito de Deus, e a nação tem a ver com a minha e com a sua vida, porque Deus também levantou o libertador, Cristo Jesus, na minha e na sua vida. Para o nosso estado de total também escravidão, esse libertador foi levantado. Moisés é levantado em favor desse povo. Aí vai lá no verso 17, vai lá comigo. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, heteus, amorreus, fezeus, heveus, jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. Eu prometi levantá-los. Em algumas traduções assim, eu os farei subir. Ei, Ele é a causa da nossa libertação. É Ele quem promove em mim, para você, salvação das piores opressões que nós enfrentamos. A escravidão, irmão, ali, ela era tão severa, o povo estava tão oprimido, eles não tinham recursos por si só. Nem na habilidade que eles tinham, se tinha habilidade, eles poderiam se safar daquela situação, daquela opressão. Ou seja, esse povo não poderia se salvar. Então é aí que Deus, Ele mostra, Ele promove misericórdia na vida desse povo e fala assim: por vocês não vão conseguir, mas eu os farei prevalecer, eu os farei subir. Por nós mesmos, nós não estaríamos sentados aqui, irmão. Você não estaria com a sua mão levantada louvando ao Senhor Jesus. Por nós mesmos, nós não faríamos a confissão de que Ele é Senhor da nossa vida. Nós não faríamos como nós falamos dos irmãos aqui. Nós não gastaríamos o nosso feriado para estar aqui, irmão, num sol escaldante, trabalhando 24 horas. Não estaríamos servindo pessoas em amor. Nós não teríamos vida de leitura diária, nós não teríamos devocional, nós não renunciaríamos por amor a Cristo, mas Ele nos fez subir. Ei, graça e misericórdia da parte de Deus fez que algo penetrasse no meu e seu coração, e nós reconhecêssemos que melhor é a vida com Cristo Jesus do que vagar pelo mundo sozinho, por conta própria. Dizendo, Deus permite situações para a gente ver como esse povo aqui, que por mais que tenhamos força, por mais que tenhamos habilidade, tem opressões, tem situações, tem guerras que vão mostrar para a gente o quanto nós dependemos do Senhor, o quanto nós precisamos dessa graça sobre as nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. Olha bem nos meus olhos aqui. Só Deus pode nos tirar de certos exílios, de certas prisões. Só Deus pode nos tirar, Alexandre, de certos cativeiros. Você já foi aprisionado na mentira, no álcool, na droga, na pornografia, na prostituição? Eu já. Eu tinha certeza que eu nunca seria livre disso. Eu tinha total convicção que não teria nada que acontecesse que eu poderia viver sem essas coisas. Um dia a gente está indo para Damasco e Jesus nos encontra no meio do caminho. Até hoje, tem anos, até hoje, eu fico olhando e agradecendo a Jesus. É inacreditável que aquele Jefferson não é mais aquele Jefferson. É inacreditável.
tem certos cativeiros que só o Senhor pode nos libertar. Olha o verso 19, irmão. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado pela minha mão forte. O rei, o faraó, aqui é o homem mais poderoso do mundo. Esse contexto. Imagina que ele está falando algo para Moisés. Você vai lá, você vai falar isso. E o que vai acontecer? Ele vai deixar você ir. Claro que não. Aquele povo, o medo deles, os israelitas eram muito numerosos. Havia um certo receio. Esse povo aí, se ganhar força, se rebelar, já pensou? Então, tinha uma predisposição de mantê-los escravizados, sem força, dependendo de migalhas. Então, quando a gente lê o verso 19, Deus falando assim, ó: Ele não deixará vocês irem, se não for obrigado pela minha mão forte. Se não fosse a mão forte do Senhor, não estaríamos aqui. Perderíamos as batalhas que nós já, olhando para trás, nós já vimos aí que nós vivenciamos. Aquelas que foram cruciais para que você estivesse hoje nessa aliança com Jesus. Se não fosse a mão forte do Senhor, teríamos sido exterminados lá. Eu não estaria dando esse testemunho aqui. Eu não estaria com gratidão no meu coração, falando ainda, pasmo, sobre tudo que Jesus fez. Mas a mão forte do Senhor estava ali, porque ela continua nos dando livramento, Ele continua nos dando o escape necessário. 1 Coríntios 10, 13, coloca aí, Marlon, 1 Coríntios 10, 13, olha o que Paulo, voltando lá aos Coríntios, voltando para cá dos Coríntios, olha o que Paulo está falando: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, proverá o escape para vocês, para que vocês possam suportar. A mão forte do Senhor. Mas o faraó é mais poderoso. O que talvez você olhe e você acha mais poderoso? Aquilo é muito mais forte do que eu. O que você vê dessa forma? Ele está falando aqui: sou eu que promovo esse escape, sou eu que dou livramento. Aí, olha bem para mim aqui, vamos pela história. Moisés vai lá diante de Faraó, esse homem mais poderoso do mundo, e ele vai requerer que o povo seja liberto. E mais uma coisa: ei, você vai libertar e vai liberar com os despojos, com a nossa riqueza, com tudo. Aí, irmão, a gente andando pela história, capítulo 5, verso 2, olha o que o Faraó fala para ele. 5, verso 2. Faraó respondeu: quem é o Javé que você está falando? Quem é esse Senhor que você está falando aí? Para que eu ouça a voz dele e deixe Israel sair daqui. Eu não conheço Javé. Eu não deixarei vocês irem. Aí, com essa resposta, não só a Faraó, mas o povo que estava acreditando em Moisés, eles também começam a duvidar. Ei, tem alguém que tem liberado a palavra de Deus na sua vida? Às vezes é dentro da sua casa, às vezes é com a sua família. Não deixa de acreditar não, irmão. Não deixa de crer não. Às vezes só porque o que está do outro lado é muito mais forte, o que eu estou enfrentando é muito mais forte. Talvez o que eu esteja enfrentando é algo visível, seja algo visível, seja algo que a gente possa falar que agora, mas talvez não. Às vezes são questões internas
que nem a gente encontra a resposta, não sabe na hora quando é perguntado. Mas o que nós sabemos é que são várias as situações levantadas para que nós não vivamos a história que já está planejada por Deus, com o seu povo, com a sua igreja. Amém ou não amém? E aqui a gente está aprendendo uma coisa, olha, porque eles não receberam a resposta que queriam, até o povo começa a duvidar. Aí vai lá no verso 22 e 23. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, porque, olha aqui para mim, porque agora o povo está cobrando ele. Ué, não era uma palavra de Deus? Ué, você já foi cobrado assim, irmão? Não fala. Se foi pela pessoa que está do seu lado, não fala não. Você não era a palavra de Deus? Não era? Aí Moisés dá uma fraquejada. E ele vai a Deus e fala assim: ó Senhor, por que afligiste o seu povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado ainda mais o teu povo, e tu nada fazes para livrar o seu povo. Olha bem para mim aqui. Tem crise que Deus está se revelando de uma forma diferente. Eu serei o que serei. E às vezes nós não entendemos isso. Moisés, o que eu falei é o que vai acontecer. E às vezes nós sabemos isso para a nossa vida, mas não encontramos descanso no nosso coração. Amém ou não amém? Aí ele faz o questionamento, olha a resposta de Deus, e eu acho que, irmão, pode ser a resposta para alguns de nós aqui na noite de hoje também, diante dos nossos questionamentos. No capítulo 6, a partir do verso 2, Deus fala assim para Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e Jacó com Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhe a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e lembrei da minha aliança. Ei, Deus ouve clamor e se lembra da aliança, da fidelidade, do que Ele tem com a sua igreja, com o seu povo. Verso 6, portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu vos livrarei para a terra que jurarei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Diante, talvez, das nossas inquietações, dos nossos questionamentos, Deus talvez aqui também na noite de hoje pode estar falando comigo e com você, reavivando palavras que nós já recebemos, aliança que já foi fortalecida e que às vezes vai fraquejando. Sabe qual é a palavra que Deus está dando aqui? Ei, ô Moisés, você não percebeu ainda? Eu vou entrar nessa batalha. Sou eu que estou intervindo na história. Eu estou intervindo na vida de vocês. O que mais questionar ou duvidar? Assim, eles começam a reviver essa aliança aqui lá dos patriarcas, essa identidade do que nós chamamos de nação santa, de povo eleito, está sendo aqui vivificado, irmão. Agora, tem algo interessante também. No verso 9, vai falar assim, ó: desse modo Moisés falou aos filhos de Israel. Mas olha só embaixo, olha aí. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel:
mas eles não. Deus já falou com você e você não deu ouvido? Sim ou não? Comigo já. E não dei ouvido. E colhi consequências muito ruins por isso. O que Deus está falando hoje sobre essa aliança contigo, tem um apelo acontecendo aqui. Qual, pastor? Comece a dar ouvido. Comece a compreender diferente sobre o que Ele fala nesse relacionamento de vida, porque Ele está dizendo, e depois nós vamos ver na história, muitos dos povos que não deram ouvidos e simplesmente não viveram as maravilhas do Senhor. Tudo que eles poderiam em Cristo, em Deus viver, em Cristo viver. Aí a gente vai lá para o capítulo 12, vai lá, para onde a gente estava. Avança aí na história, vai. Aí a gente chega onde é instituído a Páscoa. Por quê? Porque depois dali, você lembra que Deus falou assim, ó, sou eu que vou libertar, sou eu que vou livrar e vou vir com juízo. Porque da parte de Deus tem amor, mas também tem o quê? Juízo. A gente vê isso por toda a história, irmão. A gente vê isso na Arca, Noé, a gente vê em Sodoma e Gomorra, a gente vê aqui. Porque o que começa a acontecer aqui? Deus lança 10 o quê? 10 pragas. 10 pragas, irmão, eles vão sofrendo, Faraó vai sofrendo a consequência daquela rã, são várias pragas. Nesses capítulos todos que antecedem aqui o capítulo 12. Chega no capítulo 12, aí no verso 2 diz assim: esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Primeiro verso aí, porque está sendo aqui estabelecido essa contagem do tempo histórico. Eles contavam como? Ciclos, que eram ciclos lunares, ciclos que tinha agrícolas, estações, lua, era assim que era contado. E aqui ele está estabelecendo, começa essa contagem histórica do tempo. Este mês, entre março e abril, estava acontecendo ali, então, uma data. Qual é essa data, pastor? A data em que vocês serão libertos. A data em que vocês não mais sofrerão a escravidão. Sofrerão esse amassar. Às vezes, no nosso viver, irmão, nós esperamos algumas datas, sim ou não? A data que meu esposo vai retornar a caminhada de fé, a minha esposa, o meu filho. A data que essa enfermidade vai passar. Esperamos a data de uma porta de emprego aberta. Esperamos uma data em que, quando nós vimos aqui, talvez tenham irmãos e não são menores por isso. Não são menores por isso. Mas que quando viram ou veem irmãos que estão se doando, irmão, com tudo que tem, que são, para que a igreja avance, aquilo bate no nosso coração. E às vezes nós já fomos um desses e não estamos nesse lugar. Amém ou não amém? Amém ou não amém, gente? E aquilo mexe com o nosso coração. Por quê? Porque a gente sabe do nosso lugar no reino. Às vezes como um ajudador, como um colaborador, como um intercessor. E às vezes a gente se vê entregue às distrações, ao conforto, e só conforto, porque conforto é bom, mas só conforto não é não. As distrações, às vezes ao cansaço que nunca passa, já viu? Um cansaço que nunca passa. Ele é físico, ele é mental, ele é espiritual, nunca passa. Só a vida está passando. E está passando com a gente cansado. A gente começa a perceber e começa a entender o que aqui ele está falando. Olha, tem uma data, e essa data para esse povo é a data da libertação. É a data que Deus escolheu para vocês saírem do sofrimento, saírem da escravidão. Porque aquele que ouve o clamor, ele também coloca datas na nossa vida. Amém ou não amém? Coloca.
E aqui, seguindo adiante, ele fala assim, ó, verso 3: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Tomará para si o quê? Um cordeiro, segundo a casa de seus pais. Vai lá no verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Verso 7. Pegarão um pouco de sangue e passarão nas 2 ombreiras, na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Verso 11. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar. Pronto para quê? Com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Qual é? Tem um sangue que vai te livrar do juízo, porque está vindo sobre esse opressor, está vindo sobre esse faraó, esse homem tão cruel que esmaga o povo de Deus. Agora, quando ele fala, essa é a Páscoa, da palavra Pessar, que significa passar por cima, passar sobre. Isso é a Páscoa. Passar sobre. É uma referência ao anjo da morte, que no dia desse juízo aqui, quando via o sangue nos umbrais das portas, eles não atingiam com o juízo. Qual era o juízo? O primogênito, todo primogênito iria morrer. Até os animais, todos, inclusive o de Faraó, morreu. Aí, quando tinha o sangue, o anjo da morte passava por cima, e eles não sofriam aquela consequência. Exatamente o que nós vimos nessa peça e o que na cruz com Cristo está refletido. Porque assim como o sangue daquele cordeiro livrou esses homens da morte, esses primogênitos da morte, o sangue do nosso cordeiro pascual, ao qual Paulo falou, está nos livrando da morte eterna. Ainda nos livra do que é morte. Então essa cruz e a referência, ela aponta tanto para salvação, como nós tanto falamos, mas também para quê? Juízo. Salvação para aqueles que abraçaram a cruz, no ensinamento do próprio Jesus, a qual ele falou: tomem a sua cruz e siga-me. E juízo para aqueles que resistem a essa cruz, a matar a si mesmo todos os dias, a lançar o que a gente falou logo no início, o fermento fora, a fazer as suas escolhas de santidade para poder caminhar com essa cruz. Aqui não é só o tempo que está sendo estabelecido, mas quando a gente vai no verso 3 e vê, falando desse cordeiro, o sacrifício também está sendo estabelecido. Olha as instruções que eles estão dando para a libertação desse povo aqui, para a saída deles do Egito. Instruções para celebrar essa Páscoa. E Cristo nos deixou instruções para não vivermos também aprisionados nos nossos Egitos. Amém ou não amém? Instruções, aqui estão as instruções, irmão. Todas as instruções para não vivermos e não escolhermos esses aprisionamentos. A gente vê aqui, então, o que foi estabelecido. Obrigado. O que foi estabelecido naquele tempo para que eles celebrassem a Páscoa, os israelitas celebrassem a Páscoa. Jesus, então, reunido em uma ceia com os discípulos, ali é estabelecido a nova Páscoa. Por quê? Porque aquele que era esperança, aquele que estava sendo apontado no passado, agora ele é uma realidade, ele está entre nós. Ele estava com os discípulos, e enquanto eles faziam a festa da Páscoa, o que Cristo deixou para mim e para você? O que nós vamos fazer aqui hoje? A ceia do Senhor. A memória de que
eles faziam memória daquele tempo em que aconteceram as pragas e que o povo de Deus foi livre. E nós fazemos memória de quê? Do tempo em que o verdadeiro Cordeiro foi naquela cruz e nós tivemos essa cédula, essa dívida rasgada com o inferno. Ei, o que é poder do inferno não prevalece, não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. O Cordeiro da Páscoa, Cristo, foi aceito exatamente do jeito que Deus tinha instruído lá atrás. Quer ver uma coisa? Coloca para mim aqui, Marlon, 1 Coríntios 5:7. É o texto que nós lemos logo no início. Nesse texto aqui, Paulo está dizendo que Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Amém ou não amém? Coloca aí João 1:29. Jesus é a nossa Páscoa. Perdão, 1 Coríntios 5:7, não foi o que a gente leu antes. Ele é a nossa Páscoa, coloca ali. Está aqui? É isso aí, Ele é o Cordeiro Pascual. Vai, João, que eu pedi. João 1:29. Joguem fora. Não. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é a nossa Páscoa. E esse Cordeiro, como assim lá no Êxodo, que tinha que ser sem defeito, Jesus Cristo, Ele cumpriu todas as exigências para que esse sacrifício fosse aceito. 1 Pedro no capítulo 1, verso 18, coloca aqui para mim, Marlon. 1 Pedro: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sacrifício foi aceito. Nós não vivemos mais sobre a opressão do Egito ou sobre a opressão de Satanás, porque Ele nos amou antes, muito antes de qualquer ação minha e sua em relação a Ele. Ele foi esse que se entregou e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós estamos aqui. Abre aí Lucas 24, rapidinho. Lucas 24. Vou abrir aqui também. Vai lá comigo. No primeiro dia da semana, verso 1: alta madrugada, Cristo tinha sido crucificado. Aquelas mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes, e estando elas com muito medo, baixaram os olhos para o chão, e eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram da palavra de Jesus. Até aqui. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Elas vão num túmulo, ele está vazio, ele não está mais lá, e se lembram dessas palavras: é necessário que o Filho do Homem padeça, mas ele vai ressuscitar no 3º dia. Você lembra do que Jesus, presta atenção aqui em nome de Jesus, você lembra do que Jesus já falou a respeito da sua vida? E na palavra a respeito dele mesmo, em ação
ao seu povo, que você faz parte. Você lembra? Lembra do que Jesus tem falado? Por que você está falando isso, pastor? É para que você não deixe nos dias que são sombrios, nos dias de dúvidas, nenhuma outra seta prevalecer além do que Jesus já confirmou sobre a sua vida. Elas lembraram. E se elas lembraram é porque elas tinham o quê? Quem se lembra é porque o quê, irmão? Esqueceu. Tinha esquecido. Ei, eu estou falando das mulheres que conviveram com Jesus carne na terra, de que estava ali ao tempo todo com o ensinamento, com as palavras, com os milagres, com as ações. Essas mulheres, irmãos, quando chegou o terceiro dia, quando chega o momento que ele está crucificado, morto, se esqueceram, duvidaram, tremeram. A Bíblia diz que enquanto Jesus não apareceu, eles estavam trancados dentro de uma casa com muito medo, angustiados. Até quem teve mais experiências com o Senhor, conviveu com o Senhor diante de dias sombrios, sentem medo, às vezes sentem dúvidas, às vezes questionam a própria fé, às vezes esquecem que ele falou: convém que o Filho do Homem padeça, mas vai chegar o domingo, vai ter ressurreição. Esquece. Às vezes esquece. Mas essas mulheres, ouvindo aquilo, elas se lembraram. Agora, olha que para mim isso faz total diferença. Às vezes nós chegamos nesse ponto, nos lembramos, mas olha aqui para mim, o que você faz com essa lembrança? Porque às vezes nós nos lembramos de palavras do Senhor nas nossas vidas, mas como aquele povo lá, nós damos as costas. Foi só uma lembrança. Deus está te lembrando sobre a aliança dele aqui. Deus está te lembrando sobre propósitos dele aqui na sua vida, para você começar a anunciar, para você começar a se mover, para você se levantar dessa prostração espiritual. Por que você está falando? Vai lá no verso 9. Vai lá. Olha aí. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Verso 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Anunciaram. O que elas fizeram? Elas anunciaram. Voltaram do sepulcro. Olha aqui, olha aqui. Elas foram para lá e foram com as especiarias. Amém ou não amém? Então elas foram para velar um morto. Amém ou não amém? E se elas foram para velar um morto, irmão, tem tristeza sim ou não? Tinha muitas dúvidas a respeito do que ele tinha falado e talvez não estava acontecendo, sim ou não? Então tinha dor, tinha tristeza, tinha questionamentos, tudo isso. Agora olha só, elas vão para o lugar assim. Eu não sei como você veio para esse lugar aqui hoje. Eu estou falando que essas mulheres foram para o sepulcro assim. Elas vão vivendo essa realidade. Agora olha só. Elas voltam anunciando o propósito do Senhor, que o propósito do Senhor foi confirmado na vida delas. Elas voltam fazendo anúncio de alegria. Elas voltam fazendo anúncio de milagre. O anúncio da volta. Se na ida a palavra era ele está no sepulcro, ele morreu. Na volta o anúncio era: ele não está mais lá. Eu não sei, irmão, talvez a gente vem para um culto na noite de hoje com algumas certezas, sabe? Algumas convicções de que isso é assim, isso não tem essa libertação. Essa situação não tem essa libertação. Essa situação não tem de novo um reavivar no meu coração. Essa situação já está decretada. É morte. Isso é morte. É morte no casamento, é morte espiritual, é morte ministerial, é morte. Aí no encontro com Jesus, tem alguém que fala: aonde você estava vendo e que era só morte, eu estou liberando vida, que ele não está mais aqui. Não está.
Não tem mais esse lugar de morte. Ele vive. Cristo vive. E vive nas nossas vidas. Para a gente encerrar, verso 10 e 12. Fala assim: essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Irmãos, já teve isso daí na sua vida? Assim, de pessoas chegarem com palavras de Deus e parecer que é um delírio. Cara, não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que meu filho voltou. Eu não acredito que eu estou vivendo de novo o ministério, que por causa de decepções eu pensei que nunca mais ia viver isso. Sabe, coisas que nós vemos assim, eu não acredito que esse menino foi restaurado, saiu da drogadição. Eu não acredito que esse homem deixou de ser um mentiroso. Eu não acredito. Coisas que nós ficamos maravilhados e que acontece. Eles estavam assim, isso é um delírio. Jesus ressuscitou, ele não está no sepulcro. É um delírio dessas mulheres. Aí olha o verso 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo. Foi lá, irmão, ver aquela euforia. E abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. A gente vai encerrar aqui. Tem palavras de Deus que chegam a mim e a você. E deixa o verso 12 aqui, Malan, para mim. E Deus está falando da nossa vida com Ele. Deus está falando de quem somos como igreja nele. Deus está falando do que só Ele promove, pode fazer, pode salvar, pode libertar. Tem palavras que vão aquecendo isso. Enquanto eu estou falando aqui, eu sei que você está pegando isso para a sua história. O que o Espírito Santo ministra na sua história, com os seus, com a sua família. Agora olha só, aquelas mulheres anunciaram. Hoje não tem 3 mulheres aqui, tem um pastor. E esse pastor está anunciando sobre a sua vida. Naquele versículo, quando as mulheres anunciaram, Pedro, porém, levantando-se, correu. Ei, eu estou te fazendo um apelo aqui em nome de Jesus. Naquilo que você precisa fazer hoje, levante-se e corra em direção ao Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ei, já se coloque com essa atitude espiritual em nome de Jesus. Se coloque de pé, não vai no banheiro, não conversa com quem está do lado, não sai do seu lugar. Se coloque de pé agora, espiritualmente. Se coloque de pé, se coloque de pé. Naquilo que você precisa fazer hoje, irmão. Tem fermento que precisa ser jogado fora, hein? Tem fermento que tem que ser retirado. Tem situações que eu tenho que dar o ouvido, e não só dar o ouvido, mas voltar a anunciar a palavra de Deus, voltar a anunciar, a estar com os meus irmãos em comunhão, voltar a estar com os meus irmãos no serviço ao Senhor. Eu não sei o que é, mas algo que precisa ser feito na noite de hoje. Como Pedro, levante-se aqui em nome de Jesus. Vem correndo, irmão, vem correndo em direção aqui a esse lugar, a esse púlpito aqui. Vem correndo com as suas mãos levantadas para o Senhor. Vem correndo com a sua aliança sendo restaurada com o Senhor. Eu não sei qual é a situação, mas eu te convido a sair do seu lugar enquanto nós cantamos, enquanto nós fazemos essa canção, em nome de Jesus. Sai você do seu lugar. É comigo, Senhor.